Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe quem está acompanhando, quem está inscrito neste canal. E vamos junto meditando na palavra. Hoje eu vou estar lendo o Salmo 76, 77 e 78. Vamos meditando nesses três salmos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti com a Tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No Salmo 76 fala bem assim: Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas e as armas de guerra. Resplandeces de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e o carro estacaram, estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Aqui dá para ver que é um salmo que ele fala de juízo de Deus. Quando Deus voltar, quando Cristo voltar, levar a igreja dele, que a igreja dele vai ser retirada desta terra, assim como a palavra fala, como a escritura, assim como se cumpriu até desde como a gente viu o Antigo Testamento e no Novo a gente vê se cumprindo em Cristo, tudo isso aqui vai se cumprir também. E aqui ele está comentando a respeito do juízo de Deus, que Deus vai descer do céu também, vai ter um dia que ele vai estar acertando as contas, digamos assim, com o povo de Israel, com o povo ímpio e com a igreja também, dá para dizer desta forma. E aqui ele está meio lembrando, nesse salmo, o juízo que ele vai estar centelhando aqui nesta terra. No Salmo 77, clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que foram, nos anos há muitos passados, de noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de seu misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não haja mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo.
A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aqui ele está trazendo também a lembrança, quando o povo saiu do Egito, que o Senhor conduziu eles através do mar ali que foi aberto, e ali pela mão de Moisés e de Arão, que foi trazido o povo de Jacó, o povo de José ali, que nem ele fala neste Salmo 77. No Salmo 78 fala bem assim: Povo meu, escuta o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderam de nossos filhos? Cantaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda não nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha e não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto. Ele deu tantas águas como a quem flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir águas como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, brandos de aves como a areia da praia. Levou-as cair dentro dos acampamentos, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, tudo continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, pois ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repetindo pavor. Sempre que Deus as castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, sem voltavam de novo para ele. Lembram-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam,
o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto, e os entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas. Enviou enxames de moscas que o devoraram e rãs que o devastavam. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade. Com muitos anjos destruidores, abriu caminhos para a sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor voronil das tendas de cão. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo, ó Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitavam entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos dos adversários. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumidor os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o soberano despertou, como quem de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanentemente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá. E o monte Sião, o qual amou, construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi o pastoreou, com as mãos experiente os conduziu. Interessante esse salmo, ele faz um resumo de todo aquele trajeto do povo que estava lá no Egito, no cativeiro. E ele vem falando que ali de José, ele não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá. Tanto da tribo de Judá, a gente bem sabe que vem Davi e também vem Cristo, nessa mesma pegada aí, só fazendo a lembrança do nosso Senhor Jesus, também que vem dessa tribo de Judá. Enfim, era essa a leitura de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.